escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, você tá bem, meu amigo? Eu tô bem, cara, e você? Eu tô levando. Conta aí pro ouvinte o que a gente vai fazer aqui hoje, quem que a gente recebe. Cara, semana passada, faz uns 15 dias, eu falei que você era um cara muito modesto, né? Que você ficava falando que todo mundo que a gente recebia que era uma honra. Isso aí deu uma leve repercussão, né? Parece que as pessoas reagiram um pouco a isso, né? Mas eu descobri que eu também sou um cara muito modesto, cara. Ah, é? Ouve esse trechinho aqui, ó. A gente convidou o Thiago Lima para conversar com a gente, da Federal da Paraíba. E aí, semana passada, no final da gravação, eu falei isso aqui para ele, ó. Ouve só. Valeu, Thiago. Quero te agradecer. Eu queria te avisar que você vai sair no Fantástico, porque a gente aqui o Chutando a Escada ele pauta a imprensa, entendeu? Ah, é? Então, a gente pauta. O Matheus veio aqui. Aliás, tem não só a Globo, mas tem podcast aí de Universidade Federal que anda fazendo a mesma coisa sem dar os créditos, mas enfim. A galera vai escutar isso aqui e vai saber, eu tô ligado. Você pega, o Matheus veio aqui uns 15 dias atrás, deu uma notícia aqui em primeira mão, capa do Fantástico, entendeu? CBN, as listas do Felipe do Spotify pautam a CBN. Isso aí eu sou fã. E aí você pega o começo da pandemia, cara, essa temporada aqui do Greg News, a gente pautou todos os episódios, assim, era uma semana no Chutando a Escada, renda básica, semana seguinte no Greg News. Questão indígena, semana seguinte, a gente pauta tudo. Então eu queria dizer que você pode esperar aí, vai aparecer no Fantástico. Tá certo ou não tá, Felipe? Tá certíssimo, né? Olha só, agora, antes da publicação da oficial aí do ganhador do Nobel da Paz, o Geraldo já tinha mandado essa aí no peito do Thiago Lima. E você pauta não só o Fantástico, mas pelo visto, Geraldo, a gente tá pautando aqui também o Nobel da Paz, hein? Pra quem não entendeu a piada, depois da gravação desse episódio, foi divulgado o Nobel da Paz de 2020, o Prêmio Nobel da Paz. E quem ganhou foi o Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas, um programa que o Thiago menciona aí no papo. Eu descobri que eu estava sendo modesto, achei que a gente ia só pautar a matéria do Fantástico. Estamos pautando os caras lá em Estocolmo, né? É verdade, estamos pautando a porra toda. E o Thiago Lima veio aqui um pouco antes, então, do anúncio oficial aí do ganhador do Prêmio Nobel. E ele veio falar um pouco pra gente sobre o preço do arroz, basicamente isso, né, Geraldo? A gente conversa aí então sobre essa coisa, né, do desmonte das políticas de segurança alimentar no Brasil, do desmonte dessas políticas de combate à fome, da priorização que está sendo dada, né, ao agronegócio. Uma semana atrás também a gente bateu um super papo lá no nosso grupo de apoiadores. O André, nosso apoiador, organizou um happy hour. Verdade, aprendi um monte também. Acho que você já tinha saído, Felipe, mas o Carlos, nosso apoiador, entende tudo de política agrícola lá em Goiás, deu um monte de exemplo. Tem uma turma Carlos. super afiada aí, viu? Mas, Geraldo, já que a gente tá falando dos apoiadores, a gente tem um grupo bem legal lá. Se você não sabe como fazer parte, basta apoiar o Chutando a Escada. Tem várias formas de fazer isso. Basta você entrar lá em www.chutandoaescada.com.br/apoio. E a partir de R$2 já dá para você apoiar o Chutando a Escada e fazer parte do grupo lá de apoiadores e apoiadoras. E eu queria só mandar um abraço especial pro Rildo. O Rildo é um dos apoiadores, está lá no grupo. E no dia da gravação da abertura desse episódio, portanto, dia 13 de outubro de 2020, o Rildo se tornou pai e publicou uma foto lá do João Fernando, filhinho dele que acabou de nascer. Eu sou pai também. A gente ficou aqui emocionado com a notícia. O nosso grupo tá aí aumentando, né, Geraldo? Organicamente, né? Organicamente. Um abraço, Rildo. Vira e mexe, parabéns, galera. Rildo. Parabéns pra mamãe. Nasce mais uma pequena apoiadora, tenho certeza.
vocês podem entrar lá no chutanescada.com.br/apoio, conhecer as nossas campanhas no PicPay, no Catarse e no Patreon. Quero deixar também aqui um recado, Felipe, para o pessoal que reagiu ao último episódio, o episódio Cristofobia e Cristifascismo, com o pastor e teólogo Ariovaldo Ramos. Eu não pude participar da gravação, mas você estava lá, né, Felipe? Sem sombra de dúvida, esse foi um dos episódios que gerou maior engajamento com o nosso público. A gente leu todas as mensagens, está respondendo aos pouquinhos. Então queria mandar aqui um abraço para Silvana, para Esther, para o Hélio, para o Carlos Alberto, todo mundo que escreveu, compartilhou aí seus pensamentos, suas ideias sobre esse último episódio. De maneira geral, uma reação muito boa, um diálogo muito bom que com certeza a gente vai continuar aqui nos próximos episódios. Foi demais a reação de vocês. Tem muita gente engajada, muito esclarecida, combativa dentro das igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, né? E o retorno que a gente recebeu aí dos ouvintes prova isso. Acho que esse é um debate necessário. É um debate importante para as esquerdas também, né? Alguns setores que eu estou chamando aqui de esquerdas ainda custa entender a importância da religião, né? Para a sociedade, para a política. E que bom que a gente tem gente aqui que vira e mexe passa por aqui para nos mostrar, né, Geraldo, um pouquinho o que rola dentro dos templos aí, Brasil afora. E hoje a gente vai receber um outro especialista agora para falar de um outro assunto também importante para entender o Brasil contemporâneo, que é o Thiago Lima. Como você falou, ele aí é professor da Federal da Paraíba, um grande amigo de longa data. E já que eu tô falando aqui, Geraldo, tem um outro episódio que eu acho que é complementar a esse, que é um episódio que foi gravado por uns amigos de outro podcast chamado Medicina em Debate. Eles têm lá um episódio chamado Que Comida Está na Mesa? E lá eles recebem a nutricionista Patrícia Jaime e o jornalista João Pérez, do site O Joio e o Trigo, e falam um pouco também sobre a questão da soberania alimentar, segurança alimentar no Brasil. Acho que é uma boa dobradinha aí para quem quiser aprofundar o assunto. Vamos lá, ouçam também o Medicina em Debate. Então vamos lá com vocês, o amigo especialista no tema, Thiago Lima. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Mas aí, fala aí, Geraldo, o que vai rolar aqui hoje, cara? Hoje a gente convidou aqui o Thiago Lima. Thiago Lima, que é patrimônio histórico desse podcast. É verdade. Foi o primeiro convidado a participar do Chutando a Escada. Primeiro convidado, a primeira grande anedota. Uma das melhores histórias, já no episódio 2, uma das melhores histórias do Chutando a Escada, a história da princesa. Deixa brilhar. Deixa brilhar. Ali já dava sinais claros que o projeto ia dar certo. Ia pra frente, né? Ia muito pra frente. Voltou aqui em 2018 para conversar com a gente, né, Thiago, sobre agricultura no Brasil, terras, posse de estrangeiros e... Nem lembro mais, faz tanto tempo que eu tenho que ouvir. Era outro mundo, né? 2018 era outro mundo. Ajuda alimentar. Ah, isso, segurança alimentar. Olha que ironia do destino, né? E aí o Thiago é vegano e a gente chamou ele para trocar receitas, né? Ah, você não é... Eu achei que você era vegano, cara. Você é só vegetariano? Não, ele é vegetariano, ele tá no processo. Só ovo-lacto vegetariano. Não tem uma força mental para ser vegano, não. Apesar de ser a posição eticamente correta, né? Na minha avaliação. Mas tem que ter muita força de vontade. Passo de cada vez.
Um passo de cada vez. Então a gente trouxe ele aqui para contar receitas, não é? Não é isso que tem sido feito nas lives da pandemia ultimamente? Não? Que absurdo, cara. Ó, o Thiago, Geraldo, de lá pra cá, bom, o Thiago, eu sou suspeito pra falar do Thiago, não vou ficar aqui rememorando o passado, né, Thiago? São muitas histórias. Mas o Thiago, ele é professor da Universidade Federal da Paraíba, atualmente é coordenador também, né, Thiago, do programa... Programa de pós-graduação em gestão pública e cooperação internacional. Você tá como coordenador, né? Isso. Parabéns, é muita força de vontade, o menino do trabalhador. Nesse ano de CAPES, é pandemia, é CAPES, não sei o que é pior. Mas meu mandato acaba em dezembro, né? Vamos ver o que acaba antes, o mundo ou meu mandato. Vamos ver quem vem primeiro. Mas eu queria, na verdade, Geraldo, citar um livro que o Thiago escreveu ano passado. O livro foi publicado depois do aquele episódio, né? Fome, Alimentos e Relações Internacionais, que o Thiago teve aqui. É um livrinho, porque ele é curto, né? Não porque o argumento é raso. Chamado Segurança Alimentar e Relações Internacionais, que eu acho que é um pouco já do acúmulo, inclusive, de coisas que você falou naquele episódio de 2018, né, Thiago? Tem bastante coisa do episódio, né? E também tem capítulos de convidados, que tem desde o direito humano à alimentação até outros aspectos da diplomacia do combate à fome dos governos do PT, né? Tem um capítulo também sobre estrangeirização de terras na Argentina, que é interessante porque trata de como a Argentina, que é um país que nunca passou fome na sua história, agora está vivendo crescente fome, tanto por causa da crise econômica que o país vem vivendo há muito tempo, quanto porque lá a produção de alimentos que as populações comem normalmente está dando lugar para plantação de soja, basicamente, ou trigo para exportação, né? Um processo bem semelhante ao Brasil. Enfim, é isso. O livro é uma coletânea de capítulos que abordam esses temas aí. Tem um capítulo sobre a formação do Centro de Excelência de Combate à Fome, do Programa Mundial de Alimentos em Brasília, que é uma experiência inovadora que o Brasil criou junto ao PMA, né, quando a gente tinha uma diplomacia de combate à fome, e é por aí. Legal, a gente vai disponibilizar os links aí para os ouvintes. A gente estava fazendo brincadeira aqui, o Thiago é um amigo de longa data, parceiraço, tá sempre junto com a gente aí no podcast, em conferências. Felipe já foi lá na Paraíba, né, Felipe? Dá oficina de podcast para os alunos. Parceiraço, é sempre um prazer ter o Thiago aqui, grandíssimo especialista em segurança alimentar, economia política, enfim, tem trabalho publicado fora, enfim, Thiago tem um currículo de dar inveja aí. E nesses últimos dias a gente entrou em contato com ele porque o arroz está muito caro, não é isso, Thiago? Você quer reclamar do preço do arroz? A alta do arroz. Tanta coisa acontecendo no mundo, foram pegar justo o nosso arrozinho. É uma discussão sobretudo sobre segurança alimentar, sobre políticas públicas, né, de segurança alimentar e como essas políticas foram sendo desmontadas nos últimos anos, né? Tá certíssimo. O que a gente está assistindo no Brasil, o arroz é só um indicador muito triste disso, né? É que a gente viveu um período de ação do combate à fome, da priorização do combate à fome na política nacional. E aí, desde 2016, né, com o agrogolpe, tirou a Dilma do poder, a gente vem presenciando sistematicamente a destruição dessas estruturas, inclusive com impactos na política externa também, que eu acho que é algo importante de mencionar, sabe? Antes de a gente entrar no arroz, né, eu sei que muita gente que ouve Chutando a Escada aí curte RI, estuda, pesquisa RI, política externa, então eu acho que começar com esse exemplo pode ser interessante para a gente entender o que está acontecendo no Brasil, né? O Brasil, historicamente, teve estruturas institucionais e burocracias voltadas para o agronegócio e para o latifúndio, né? O Ministério das Relações Exteriores representava os interesses dos grandes exportadores de café, de açúcar, depois de soja, de outros grandes produtos que o Brasil
produz. O Ministério da Agricultura também é um ministério muito poderoso na nossa estrutura burocrática, né? E tem incidência na formulação de política comercial brasileira, que é um dos aspectos mais importantes da nossa política externa. Aí, quando o Lula chega ao poder, ele faz uma reforma no processo de formulação de política externa, de modo a incluir o MDA, que é o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Então, pela primeira vez na história deste país, que é um país colonizado, um país que foi colônia de exploração, um país que foi, talvez, se eu não me engano, um dos últimos do mundo a abolir a escravidão, pela primeira vez na história a gente tinha, na fação de política externa, um ministério para dar voz à agricultura familiar, que é um nome que encampa os povos do campo, camponeses, quilombolas, indígenas, pequenos agricultores familiares, mesmo os que vieram de migração, né? Enfim, essa pequena agricultura que está mais relacionada à subsistência, aos circuitos curtos de produção, de distribuição, à agricultura mais limpa. Então, essa foi a primeira vez que esse pessoal teve um ministério para chamar de seu. Assim. E outra inovação do governo Lula foi criar a Coordenadoria Geral de Ações de Combate à Fome. A sigla é CGFome, o nome exato não sei se é esse agora, mas a sigla é CGFome. Um escritório dentro do Itamaraty exclusivamente para lidar com questões de combate à fome, né? E aí, gente, o que acontece? No primeiro dia, quando o Temer assume a presidência interina, ainda em 2006, um dos primeiros movimentos dele é eliminar o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Meses depois, mais para o final do ano, o José Serra, né, que perdeu a eleição para o Lula, perdeu a eleição para Dilma, foi nomeado chanceler e elimina a CGFome também. Então, o desmonte das estruturas de proteção e de voz mesmo, de participação social da agricultura familiar, dos povos camponeses, dos povos das águas também, dos ribeirinhos, né, dos pescadores artesanais, vai sendo desmontada. Quando o Bolsonaro assume o poder, um dos primeiros atos dele, em 1º de 2019, foi eliminar o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que foi criado também no governo Lula. E o CONSEA era um conselho que tinha uma participação civil muitíssimo forte. E ele emitia opiniões e propostas e monitorava as negociações internacionais do Brasil, né? Ele faz, obviamente, um trabalho muito maior para a segurança alimentar interna, e também incidia sobre as negociações internacionais, emitindo pareceres, documentos de posição e etc. Então, Bolsonaro acaba com o CONSEA no primeiro dia de mandato dele, e isso é muito sintomático. Vamos recapitular. No primeiro dia do Temer, some o MDA, que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário. No primeiro dia do Bolsonaro, some o CONSEA, que era o Conselho do Presidente para ouvir a agricultura familiar, né? E o Ernesto, o chanceler Ernesto, antes mesmo de ser empossado, ele já discursava no Twitter dizendo que o Itamaraty não ia ser mais a casa do MST, que tinha acabado isso de o Itamaraty ser a casa do MST, que agora o Itamaraty ia ser a casa do produtor. Como se o camponês, o MST, o pequeno agricultor familiar, não produzisse nada, né? O produtor para ele era o agronegócio. Então, essas coisas todas começam a acontecer e continuam acontecendo, estão desmontando as estruturas que foram criadas com todas as suas imperfeições, né? Vocês sabem que eu sou muito crítico aqui da política externa de combate à fome do PT, mas a gente sabe que foi uma estrutura inovadora. E a gente tem que reconhecer que criar essa contradição no seio do governo, para um país com a história que o nosso país tem, é algo relevante no sentido da justiça social, né? E é isso, essas estruturas estão sendo desmontadas, o sujeito camponês, né, a camponesa, está sendo apagado do discurso oficial. Ele não encontra mais espaço de voz, muito menos de ação, né? E com isso, o nosso país vai perdendo os elementos de combate à fome. O que a gente vai conversar um pouquinho sobre o arroz é nessa mesma direção, desmonte de estruturas. Algumas criadas mais recentes, outras criadas mais antigamente.
gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Para qualquer parte. Ô, Thiago, ficou bem claro na tua fala e até na tua última passagem aqui, alguns desses desmontes, né? Eu acho que é justamente aí que está ancorada a discussão que você faz, já escreveu sobre, em torno do que você chamou de agrogolpe, né? É uma forma de referenciar esse desmonte que está intimamente relacionado com uma alteração no poder no Brasil, né? Então, uma vez que se derruba o governo da Dilma com o golpe de 2016, a gente começa a ver esse desmonte acelerar, como você acabou de mencionar. Agora, a pergunta que eu queria fazer para o ouvinte que chegou aqui, não conhece muito o debate em torno do agrogolpe, é o seguinte, quais são os interesses em jogo, né? Porque, a princípio, para um desatento, isso parece algo extremamente irracional, né? Como que é possível um governo militar contra, né, a segurança alimentar do seu próprio povo? Eu queria que você contasse, então, um pouco para a gente quais são as forças, né, que atuaram, primeiro, para a construção de, embora frágeis, né, ainda assim, reconhecíveis instituições que enfim, buscavam, né, criar um tipo de segurança alimentar, que aí tem o retorno que você faz ao governo PT, né, e quais são as forças que depois começam a operar, que passam pelo golpe e começam a fazer pressão para que essas mesmas instituições sejam desfeitas. Primeiro, preciso dar uma referência aqui, né? Duas referências, na verdade. O termo agrogolpe não fui eu que criei. O Alceu Castilho usou o termo antes de mim. Ele é um jornalista que mantém o portal De Olho no Agro. De Olho no Agro. E um professor da UFABC, que eu não estou conseguindo me lembrar o nome dele agora, mas depois eu coloco para vocês, ele também utiliza o termo agrogolpe, aí sim com mais densidade conceitual, para explicar um pouquinho do que aconteceu no Brasil, né? E o que aconteceu no Brasil? Os governos do PT, eles foram eleitos numa aliança com o agronegócio, com a bancada ruralista, a Frente Parlamentar da Agropecuária, né? Esta é uma força legislativa muito potente no nosso país e quando o governo, o Lula faz um movimento ao centro, né, para vencer a eleição, ele firma uma parceria com o agronegócio, o grande agronegócio, o latifundiário. Tanto é que o Lula libera sementes transgênicas, foi um grande defensor internacional dos agrocombustíveis, né, que é a partir da cana e de outros vegetais. Sempre defendeu muito a posição do Brasil na OMC, nas negociações buscando mercados para o Brasil. Enfim, é um aliado histórico, foi um aliado muito potente do agronegócio. Tanto é que muitas pessoas do partido e muitos acadêmicos acabam abandonando o PT porque viram que o governo não faria uma reforma agrária, né? Redistribuição de terra, o que de fato não acontece da maneira que se imaginava que aconteceria nos governos do PT. Né? O governo Lula ainda redistribui um pouco de terra e o governo Dilma não redistribui quase nada de terra. Né? Então isso soa muito problemático para quem tinha essa agenda. Mas, por outro lado, o que os governos do PT eles conseguiram fazer? Eles limitaram a violência no campo, então aqueles assassinatos que a gente via dos anos 90, né, aquelas ondas de violência, expulsões dos assentamentos, né, ou mesmo invasões, esse tipo de coisa arrefece nesses governos do PT. O governo disponibiliza crédito para os assentados começarem a estruturar a sua produção, organizarem seu negócio. Ele cria alguns programas que depois se tornaram referências mundiais de combate à fome. O mais importante, eu acho que é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. E por meio desse programa, o governo comprava alimentos da agricultura familiar,
maiores do que os preços de mercado, e esses produtos da agricultura familiar deveriam abastecer os equipamentos públicos no seu entorno próximo. Então, fornecer alimentação escolar, alimentação para os hospitais, presídios, enfim, esse tipo de equipamento público, né? Restaurantes populares, etc. Então, os produtores locais, eles conseguiam vender a sua produção por um preço acima do mercado, porque o mercado remunera muito mal o agricultor, né, a produção agrícola, e esse alimento fresco, produzido na região, que não viajava a longas distâncias, chegava para as populações, aumentava a qualidade nutricional dessas populações bem, né? Então, por meio desse arranjo, os governos do PT conseguiram sustentar durante o tempo um discurso que dizia que os dois modelos poderiam prosperar. O Brasil era grande o suficiente para essas duas forças, o agronegócio diário e para a pequena agricultura. Todo mundo pode prosperar no Brasil, todo mundo ganha nos governos do Lula, não é essa a ideia? Ganha o grande, ganha o pequeno? Talvez o ganha até mais que o pequeno, mas o pequeno ganha também, ele não é invejoso, está tudo bem para ele. Mas isso começa a ter alguns problemas, né? Começa a ter rachadura nessa história. E uma das rachaduras tem direta com as relações internacionais. Porque aquela estrutura que eu mencionei no começo, que é criada pelo governo Lula, ela vai para as relações internacionais e ela começa a criticar a estrutura do agronegócio. Então, o MDA, quando ele vai ensinar para os outros países como fazer o programa de aquisição de alimentos, ele vai justificar que esse é um programa bom porque ele é um programa de circuito curto, a produção está perto de quem consome, e isso é uma crítica ao grande agronegócio. Está baseado no comércio ultramarino. Né? Quando o Brasil vai de um programa nacional de alimentação escolar baseado em alimentos frescos e que não tem que procura diminuir refrigerante, suco industrializado, baixa, esse tipo de coisa, isso é um ataque ao negócio também, que vive de produzir commodity padronizada para a indústria alimentícia servir a todas as pessoas possíveis, né? E aí isso começa a gerar uma censura, né? Porque o próprio governo está falando mal dele mesmo. E aí a imagem do agronegócio, que é algo que preocupava muito o atual governo, preocupava muito o outro governo, era deteriorada também por conta desse discurso que o próprio governo brasileiro emitia, né? E aí, nesse caminho, essas tensões começam a surgir. É claro que isso das relações internacionais é só uma parte da história, né? Tem uma outra parte da história também que é mais peculiar ao governo Dilma, que quando entra em crise econômica, a Dilma ameaça a taxar as exportações do agronegócio, porque as exportações do agronegócio são isentas de imposto, né? Por meio da Lei Candir. E aí, pelo que minhas pesquisas apontam, né? E eu tenho assim minhas pesquisas porque tem muito mais gente pesquisando isso, né? Esse parece ter sido a última gota d'água para sustentar essa coesão, né? Aí, a partir desse momento, esse argumento está até no livro da Laura Carvalho, A Valsa Brasileira. O agronegócio se volta contra o governo da Dilma e, uma vez desencadeado o processo de impeachment, a bancada ruralista é responsável por 50% dos votos que derrubam a presidenta, né? A bancada ruralista vota em bloco, garante a deposição dela, e quando o Temer sofre duas acusações uma primeira tentativa de impeachment e uma outra acusação de corrupção, o agronegócio também vota em bloco para salvar o governo Temer, né? Então, no fundo, o que aconteceu foi isso, foi uma experiência efêmera de tentar construir uma relação de ganhos absolutos entre essas duas forças, né? Uma relação ganha-ganha. Quando, na verdade, o que aconteceu na prática mesmo, agora que já passou um tempo, a gente já consegue ver isso claramente, o que aconteceu foi que o agronegócio se tornou um exportador cada vez mais forte, ganhou cada vez mais dinheiro, e a agricultura familiar meio que ficou estagnada, né? Então o agronegócio se fortalece politicamente, a agricultura familiar não se fortalece, não aumenta a sua bancada no Congresso, e, enfim, essa experiência de convívio durou pouco, como muitos previam.
E agora o que a gente observa é, como se fosse um revide desse setor latifundiário para acabar de vez com as articulações sociais e políticas desses pequenos agricultores. Na minha visão, é um movimento claro mesmo de eliminar a força política desse setor para impedir que ele volte a ter expressão nacional de novo. Porque, apesar de eles serem poucos, apesar de serem muito mais fracos economicamente que o agronegócio, eles são perigosíssimos, porque eles questionam a ideia de que a nossa alimentação deve vir do supermercado, que a nossa alimentação deve vir do outro lado do mar e está tudo bem. A questão é de que se a gente comprar feijão, arroz do Rio Grande do Sul ou da Tailândia, tanto faz, desde que o preço seja o mais baixo possível, né? Então, essa outra força é uma ameaça à hegemonia que o negócio latifundiário detém historicamente no nosso país. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Você mencionou aí alguns dos programas do governo Lula muito ligados com o combate, enfim, o incentivo à produção familiar, né? E, de um certo sentido, um combate à fome também, uma garantia de um padrão nutricional melhor para a população, para os aparelhos do Estado, para a parcela da população que usam esses aparelhos do Estado, merenda escolar e outras coisas, né? Mas também tem um elemento aí que eu acho que se encaixa com essa parte final da sua fala aí, né? Esse outro grupo que diz não interessa de onde está vindo, né? Se está vindo aqui perto ou vem de transporte ultramarino, vem de onde quer que seja, que é essa questão de políticas de segurança militar relacionadas com estoque e com controle de preços, né? E a gente tem, ou tinha pelo menos há muito tempo, uma política nacional em vários níveis aí para ter estoques de segurança nacional e para o caso de crise de abastecimento, etc. E essas coisas também vieram sendo desmontadas desde o governo Temer, não é isso? Que vão desembocar nessa nossa trajetória, né? Agora, essa trajetória ela é mais longa e ela está inserida numa disputa também hegemônica pela maneira de organizar a sociedade, que remete aí aos anos 70, né? Não quero cansar muito o ouvinte aí, às vezes esses recuos históricos podem ser cansativos, mas nesse caso eu acho que é importante fazer esse recuo, porque a gente precisa entender que o que está acontecendo agora não é algo tópico, né? É algo pontual. Isso é uma marcha de eventos que está em marcha, que está desde os anos 70, quando Hayek volta por cima de Keynes, né, com a ascensão do neoliberalismo. Porque qual que é a ideia do neoliberalismo? É a de que o Estado ele é menos eficiente do que o mercado, então o mercado deve operar com a maior liberdade possível para distribuir os recursos escassos da sociedade. O mercado dá os melhores sinais de produção e dá os melhores sinais de consumo. E tanto as pessoas quanto as pessoas consumidoras, condutores, vão reagir a esses sinais. E todo mundo vai ficar melhor, no fim de contas, né? A liberalização do comércio internacional da OMC está baseada nisso também. Quanto mais livre o comércio for, mais baixos têm a ser os preços internacionais, mais dinheiro as pessoas vão ganhar se as economias delas produzirem aquilo que elas forem mais eficientes, né? E com mais dinheiro no bolso e produtos mais baratos, a fome diminui. Por que diminui? Porque a comida é mais barata, com mais dinheiro no bolso. O problema do mundo não é um problema de falta de comida, é um problema de falta de dinheiro. Quem tem dinheiro come, quem não tem dinheiro não come, né? Então esse é o discurso, a premissa que orienta o desmonte sistemático das ações estruturantes do Estado de fomento de segurança alimentar no mundo inteiro. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Agora, isso avança e retrocede com maior e menor intensidade
de país para país. Você tem que analisar os casos específicos, né? De país a país. Então, um caso importante é o caso do México. O México é o país do milho, é uma civilização do milho. É um país que tem uma planta da sua civilização que é o milho. E depois que o México assinou o NAFTA com os Estados Unidos, o México deixa de ser um grande produtor de milho, deixa de se abastecer de milho, e a maior parte do milho que o México consome vem dos Estados Unidos. E esse é um milho diferente do milho consumido há séculos pelos mexicanos, mas é um milho mais barato. É um milho que é mais barato, desemprega os produtores rurais mexicanos, que não conseguem mais vender o milho deles, então isso é uma crise de fome no setor rural, porque eles não conseguem se realocar do setor, né? Mas, enfim, essa é a lógica do sistema. Esse exemplo que eu dei é um exemplo da área comercial, né? A liberalização comercial multilateral ou regional tem esse objetivo. A questão dos estoques reguladores é a mesma questão. Então, controlar estoque é uma coisa muito cara. Não é fácil controlar estoque de alimento. Ainda mais porque você não sabe qual ano que vai sobrar alimento e qual ano que não vai sobrar. E alimento é uma coisa que estraga, né? Muda muito de alimento para alimento. Então, o feijão no estoque dura até 4 meses. O arroz no estoque pode durar até 5 anos. Mas qual que é o fato? O fato, com a crise da dívida dos anos 80, aquilo que o Felipe, uma vez a gente estava no evento, o Felipe falou que os Estados Unidos jogaram 3 bombas atômicas, né? As 2 primeiras foram no Japão e a terceira foi a elevação dos juros no final dos anos 70, que mergulha o mundo inteiro, pelo menos a América Latina, com certeza, na crise da década perdida, né? E aí, quando a economia entra em colapso na América Latina, nos anos 80, milhões de pessoas padecem de fome por causa disso. Os governos não têm mais dinheiro para executar políticas de distribuição de alimentos, de apoio à agricultura, não tem dinheiro para seguridade social nenhuma. Qual que é a receita do consenso de Washington, dos ajustes estruturais da FMI e do Banco Mundial? Vender, privatizar as estruturas nacionais para levantar dinheiro e reduzir custo. Como é que você faz isso no campo da agricultura? Uma das maneiras é vender os estoques, né? Porque se você vende o armazém, você levanta uma grana, e se você não traz o armazém, você não precisa mais pagar o custo de manutenção deste armazém. Então você reduz o custo do Estado e ainda gera uma receita para pagar suas dívidas ou fazer outras coisas. E aí essas coisas, esse pensamento, ele vai avançando no mundo inteiro. Os países africanos, principalmente os países de menor desenvolvimento relativo, que são os países mais pobres do mundo, muitos deles fizeram isso nos anos 90. E a consequência é que esses países se tornaram muito mais dependentes da importação de alimentos. Antes, esses países, eles tinham produção para subsistência e algum estoque do governo para segurar as pontas, né? Com a liberalização comercial e a privatização dos estoques por outro, esses países mais pobres, essas populações mais pobres, ficam completamente vulneráveis aos preços de mercado, né? Então, isso agrava diversas crises de fome no mundo. Aí, nos anos 90, as crises de fome na África são muito pronunciadas, né? Alguns governos resistem mais tempo, outros menos. Agora está sendo o momento do nosso governo, do governo brasileiro, baixar suas resistências a essa política de manutenção de estoque estratégico de alimentos. Eu separei um dado aqui para vocês, que é mencionado pelo Silvio Porto, que foi um ex-presidente da CONAB, né, Companhia Nacional de Abastecimento, que é a estatal que faz a gestão do estoque, né? Diz o Silvio que a ministra Tereza Cristina, atual ministra da Agricultura, quer vender 27 das 92 unidades de armazenamento da CONAB. E que com isso a ministra pretendia economizar 11 milhões e meio de reais anuais com a venda dessas 27 unidades de armazenamento. E que só a venda das estruturas de armazenamento seria responsável por arrecadar 44 milhões de reais para o governo. Então aí vocês têm uma ideia dos custos disso e das possibilidades de receita. Enfim, essas 27 unidades foram desativadas, mas elas não foram vendidas ainda, e isso reduziu ainda mais a capacidade que o Brasil tem de fazer estoque. Hoje, a capacidade de estocagem pública estatal do Brasil é 5% da capacidade privada.
Então, com essa capacidade de estoque, o governo não consegue intervir para baixar o preço dos alimentos quando os preços disparam, que essa é uma política estatal, né? Você mantém o estoque, arca com os custos de manter o estoque, que é o seu seguro, e na hora que você precisa, você aciona o seguro, aciona o estoque. Para quê? Para a população não passar fome, né? Para a população não ter a sua renda limitada pela necessidade de comprar alimentos. Mas, o que esses governos têm feito? Eles têm diminuído essas estruturas que protegem a população e deixado as populações mais expostas ao mercado internacional. Então é exatamente isso que a gente está vendo hoje com o caso do arroz. E aí esse Silvio Porto ele traz um dado interessante também, que o governo anunciou de tarifa de importação de 10% a 12%, dependendo do tipo de arroz que o Brasil vier a importar, né? E que se o Brasil importar a quantidade que ele imagina que vai importar, que é 400 mil toneladas, algo que é comum num ano normal, o governo vai renunciar a algo entre 96 milhões e 120 milhões de reais. E essa seria uma grana suficiente para custear os 27 armazéns da Conab. Quer dizer, o que a gente está observando é um governo que faz uma opção por aderir a estas premissas neoliberais, né? Confiar no mercado, expor as pessoas ao mercado em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista da sua alimentação. Olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana, olha o bananeiro. Eu trago bananas pra vender, bananas de todas as qualidades, quem vai querer? Olha a banana nananica, olha a banana maçã. Eu abri aqui também um texto do Silvio Porto na Le Monde Diplomatique, a gente pode até deixar aí o link, e os dados são de fato impressionantes, né? Se você olha os estoques públicos de arroz comparado com a exportação de arroz, a gente tem ali de 2011 para cá uma inversão, né, desses dois elementos aí. Os estoques públicos se reduzem, vão se reduzindo assim significativamente a partir de 2011. E aí, acho que em 2017 que chega, 2016, né, com o agrogolpe, eu acho que a gente chega em patamares assim, muito baixos, né, enquanto que as exportações mantêm ali um fluxo de elevação e tal. Aí, a partir disso, tudo que você falou, né, porque é muito contraintuitivo também, né? É claro que a sua fala dá vários elementos para a gente poder entender os paradoxos por trás de tudo isso. É contraintuitivo porque a gente, quando abre o jornal, quando a gente abre aí um jornal televisivo, né, sempre se comemora recordes e mais recordes e mais recordes de safras, né, na lógica de que o agro é pop, coisas assim, né, e paradoxalmente, como tua fala vem mostrando, né, os alimentos que compõem, eu acho que a cesta básica do brasileiro, né, eles enfrentam, enfim, problemas de fornecimento agudos, como foi esse que a gente viu no arroz, né? E claro que tem uma explicação teórica por trás disso, né? O neoliberalismo mata, né? O capitalismo mata, né? E o neoliberalismo é essa fase do capitalismo que na tua fala ficou muito claro, né? É uma forma de organização da coisa pública e da economia que gera fome, né? A partir de um argumento, como você sistematizou muito bem ali, né? De que o problema é que as pessoas não têm dinheiro. Bom, não é exatamente isso, né? Eu acho que a gente tem mais dados agora com essa crise para poder refutar essa ideia. Mas na pandemia, Thiago, a gente tem percebido
aqueles, né, mais atentos, não os tacanhas, esses a gente ignora. Mas a gente tem percebido que tá muito claro, né, a necessidade de você ter um Estado presente em alguns setores estratégicos, né? Quer seja da produção de vacinas, que é o que a gente está vendo agora, quer seja na produção de pesquisas, que a gente também está vendo agora por conta da Covid-19, quer seja no fornecimento de alimentos, como a gente está vendo agora também com o preço do arroz, né? E com tudo isso, eu queria te perguntar um pouco sobre isso que eu chamei de um sentimento contraintuitivo, né? A primeira coisa do recorde, da safra recorde e ao mesmo tempo a cesta básica aumentando de preço. E se você tem o que a pandemia talvez pode ter contribuído aí para esse debate, já que se é que contribuiu com alguma coisa, ou se a gente vai manter a mesma coisa, se vai agudizar ainda mais o que já tem. Isso da safra recorde, do agro é pop, isso mostra como que no nosso país isso é uma disputa hegemônica. Os aparelhos ideológicos de Estado ficam a todo momento dizendo que o sucesso do agronegócio é o sucesso do Brasil, que aumentar as exportações do agronegócio é algo inerentemente bom para o Brasil. Mas isso não se sustenta com o mínimo de pesquisa séria. Primeiro, por vários motivos. Vou elencar alguns aqui nessa linha mais contraintuitiva que você falou, né? Os estudos agrários críticos, eles têm demonstrado com muita clareza que raramente os exportadores de commodities, as fazendas que exportam commodities, raramente elas ficam com o lucro das exportações dela. Por quê? Porque esse ano a gente está vendo que os brasileiros estão tendo um bom potencial exportador. O preço está alto, a demanda está alta, o dólar está alto, então eles estão exportando e ganhando muito dinheiro neste momento com isso. Mas eles vão ter que plantar de novo. Na próxima rodada de investimentos, se não na próxima imediata, mas na outra, o setor bancário sabe disso. O setor de sementes sabe disso. O setor de agroquímico sabe disso. Então, esses setores fornecem os insumos, eles ajustam os preços para recolher o lucro, o valor dos exportadores. Quem precisa arrendar a terra para produzir, se tiver que renegociar o contrato, sabe que vai pagar mais caro pelo aluguel da terra. Porque o dono da terra está vendo que a pessoa está ganhando mais dinheiro, que aquela fazenda está gerando mais dinheiro, né? Então esse lucro, raramente ele fica com o produtor que está altamente vinculado ao mercado de exportação. E aí, como ele exporta muito nesse ano, ele vai chamar outros produtores para também produzirem o arroz, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o aumento da produção rápida, ele vai exigir duas coisas: ou que você amplie a terra lavrada, né? Ou que você invista em bens de capital para aumentar a produtividade. De uma maneira ou de outra, isso vai aumentar o endividamento. Então, quem acaba ganhando com isso são os setores, o setor bancário, é o setor de insumos, é o setor de os mercadores, né, de grãos, que pegam esses volumes cada vez maiores de produção e que conseguem negociar isso na bolsa e encaminhar essas commodities para diferentes indústrias, né? É uma ilusão, então, que o setor inteiro vai ganhar bem e vai criar a partir daí uma prosperidade sustentada. Alguns poucos conseguem, sim, colher esses lucros grandes e incorporar essa lucratividade. Especialmente os maiores, que têm domínio de sistema financeiro, capacidade de planejamento mais de uma administração científica, né? Eles têm essa condição. Mas os outros, em geral, não conseguem ter o que se chama de um lucro sustentado, né? Por isso que, inclusive, nos Estados Unidos, há tantos subsídios pagos pelo governo aos produtores agrícolas. Porque eles precisam investir muito em capital para aumentar a produtividade, e é muito frequente que o mercado oscile de modo que eles não consigam pagar dívidas, pagar os custos da sua produção. No Brasil isso também acontece de alguma maneira, e um subsídio que o Brasil dá, muito claro, é o pela dívida do agronegócio. Vira e mexe, o Congresso vai lá e perdoa a dívida do agronegócio. Outro subsídio indireto que o governo brasileiro dá é não cobrar imposto territorial dos grandes latifúndios, que são devedores. Um estudo da Oxfam apontou que se o governo resolvesse cobrar
todo o imposto territorial que as fazendas devem, ele teria dinheiro suficiente para não desapropriar, comprar terra, porque a desapropriação tem um pagamento também, né? Mas o governo poderia comprar terra para todas as famílias cadastradas como sem terra. Mas o governo não toma essa atitude, óbvio, porque isso é uma forma de subsídio indireto para o governo, né? Para esses produtores. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que você mencionou nos Estados Unidos, agora esses subsídios ou incentivos aqui no governo brasileiro. Mas mesmo esses estão dentro da lógica do mercado, né? Porque quando o governo americano subsidia o produtor rural, esse produtor ainda vai comprar insumo, ou vai tomar empréstimo, vai usar esse perdão para pagar empréstimo. Aqui também ainda tem essa transferência de lucro, né? Tem. Mesmo esse incentivo não fica na mão do produtor, né? Ele cai no sistema financeiro, cai nas grandes produtoras de químicos. É exatamente isso, Geraldo. Isso eu discuto na minha tese, né? Que está no meu o protecionismo agrícola nos Estados Unidos. E muita gente discute isso também, que as fazendas, quando elas entram nessa lógica da agroindústria, elas são recicladoras de dinheiro público para setores não agrícolas. É um grande mecanismo de transferência de renda, né? Exatamente. Ou de sequestro de renda, né? Porque o cara trabalha no campo e trabalhar no campo não é fácil. E mesmo quando ele tem um ano bom e tem um lucro, o sistema dá um jeito de, na próxima temporada, ou 3 temporadas para frente, vai e sequestra esse lucro dele. Porque o sistema de insumos é oligopolizado. 4, 5 empresas globais que dominam o setor de insumos, né? Então eles conseguem coordenar tacitamente esses preços. Não estou dizendo que eles não competem, elas competem, mas elas também conseguem coordenar para extrair esses lucros num ano bom. E no ruim, elas extraem os impostos. Então a agricultura fica nesse meio aí como um estágio que recicla, né? Sem que as pessoas percebam, as pessoas que não estudam, né? Sem que as pessoas que não percebam que é isso que está acontecendo. E por aí vai. Outra coisa que é muito grave que a gente está observando também todo dia são as queimadas, né? A expansão da fronteira agrícola. Que estão queimando o Pantanal, queimando a Amazônia, queimando o Cerrado. Isso tudo é para produzir commodity para exportação. Não é para produzir comida para as pessoas verem. Eles estão de olho no mercado, não estão de olho na nossa alimentação, né? E ao fazerem essa expansão de fronteira agrícola, esses ganham dinheiro porque eles têm um lucro extraordinário. É um processo de acumulação primitiva do capital. O que os caras fazem? Eles pegam uma terra que supostamente é de ninguém, esse ninguém aí é o Estado brasileiro, não pagam por ela, aí eles vão, derrubam a vegetação que tem em cima da terra, conectam com uma estrada, eventualmente uma linha elétrica, e essa terra que não estava no mercado, tinha valor, ela passa a valer algo grandioso. Então é uma especulação imobiliária. E aí, depois que você consegue preparar essa terra para o plantio ou para a pecuária, né, eles acabam vendendo, se elas forem regularizadas, e os próprios governos do PT regularizaram muita terra irregular, ou eles arrendam essas terras. E aí essa galera que faz essa acumulação primitiva, que abre a picada, que bota o fogo na mata, eles ganham muito dinheiro. Agora, quem for produzir ali, provavelmente vai ter os seus lucros sequestrados pelo sistema. É mais uma contradição disso que o Felipe está falando, né? Não vai gerar tanto dinheiro assim para o país. Esse dinheiro vai ser sequestrado por esses setores não agrícolas. Isso, a nossa diversidade biológica vai sendo eliminada. É meio catastrófico isso que eu estou falando, né? Totalmente, cara. A gente está falando de um negócio muito elementar que é, enfim, a fome, né? As pessoas não deveriam passar por isso, mas E aí você falou uma coisa muito importante, cara. Você falou assim, as pessoas não deveriam passar por isso, né? O problema é que a gente vive num sistema em que a fome é um impulso legítimo para a sociedade, sabe? A gente não consegue condenar a fome como um crime hediondo. É esquisito isso, né? Mas veja só um dado. Os acionistas da Nestlé receberam neste ano 8 bilhões de dólares em lucros, em dividendos, né? Esse valor que esses acionistas receberam é maior que o orçamento do Programa Mundial de Alimentos da ONU. O Programa Mundial de Alimentos da ONU é a agência da ONU que tem o maior orçamento.
Então, quer dizer, aí você está vendo a escala de prioridades, né? Se a fome fosse um problema hediondo mesmo, esses lucros teriam que ser taxados para combater a fome, mas não é isso que acontece. E a nossa sociedade não é diferente, né? A fome no Brasil ela é parte natural da paisagem. Infelizmente é muito triste, mas o avanço que a gente teve com os governos do PT foram avanços efêmeros, né? Não conseguiu mudar nas pessoas essa ideia de que a fome é ilegítima, que ela não deve ser tolerada, que ela é um crime hediondo. Né? Não conseguiu fazer isso. E ela está associada a toda essa visão de mundo, né? Típica do pensamento neoliberal e tal, enfim, que acaba por legitimar esse crime hediondo, para ficar nos termos aí que você trouxe pro debate. É quase como se a pessoa merecesse. Que é o impulso fundamental do capitalismo, né? E que aí ele é justificado de diversas maneiras, desde a metáfora bíblica, né? Que do suor do seu rosto você vai ter que conquistar o seu pão, até aquela metáfora de que a casa, na verdade, né, não existe almoço grátis. Desde o surgimento do capitalismo, isso vai se sedimentando como algo que faz parte da nossa sociedade e que, de alguma maneira, é triste que exista, mas deve existir. Porque seria possível que ninguém passasse fome. Isso é plenamente possível. Há produção de alimentos, há meios logísticos para fazer a distribuição de alimentos, há como identificar as pessoas que passam fome, há como fazer tudo isso, mas... Mas pra ganhar de sol a sol eu tenho que ser bananeiro, pois eu gosto muito de andar sempre na moda. E pro meu amor puro e belo eu gosto de contar as minhas prosas. Olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana, olha o bananeiro. O mundo é bom comigo até demais, pois vendendo bananas eu também tenho meu cartaz. Pois ninguém diz pra mim que eu sou um pária no mundo. Ninguém diz pra mim, vai trabalhar, vagabundo. Eu aqui como leigo penso assim, né? Vivemos uma pandemia, vivemos uma crise econômica, a economia brasileira tem um desequilíbrio, o dólar dispara, os produtores começam a exportar a produção, porque é mais lucrativo vender para fora do que para dentro. Tem um auxílio emergencial, que a gente apoia, né? Já fizemos aqui programa sobre renda básica, renda básica universal. Tem um auxílio emergencial, a população tem algum dinheiro, fica relativamente acima da linha da pobreza. Os intermediadores, os atravessadores, né? As cadeias de supermercado, etc., jogam o preço para cima. É isso que está por trás desse aumento recente dos preços dos alimentos? Ou tem mais alguma coisa ainda aí? São vários fatores, né? Esse é um outro, o fato de que a nossa população se abastece muito por meio do supermercado. E o supermercado é um setor oligopolizado, né? Tanto o supermercado quanto as empresas que fornecem os alimentos, alguns alimentos básicos. No caso do arroz, você também tem um setor oligopolizado. E aí, eles vão buscar extrair esses lucros com o poder de mercado que eles têm. Apesar de o preço internacional estar alto, eles vão fazer todo o possível para pagar menos no setor interno e vender pelo maior preço possível, né? Que é como eles aumentam a lucratividade deles. Agora, se falou uma coisa interessante, que é do auxílio emergencial. Você veja só, aqui na Paraíba, que é do estado de onde eu estou falando, no estado de onde eu estou falando, a renda média familiar é R$ 950. É a renda média familiar aqui na Paraíba, que não é uma renda familiar alta, é baixa, obviamente. Então, você pega um momento de crise que nem esse que a gente está vivendo, e uma pessoa na família ganha R$600, cara, isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. Tem pessoas famílias que ganham muito menos que isso, que só ganham Bolsa Família. E o Bolsa Família aqui no Nordeste foi muito diminuído. Eu vi o Carlos Gabas, que é o secretário executivo do Consórcio Nordeste, falando, eu nem
Eu tenho até dificuldade de acreditar nesse dado, né? O Bolsa Família no Nordeste inteiro é menor do que no Sul do país. E aí você chega para essa população e disponibiliza 3 parcelas de R$ 600, isso é muita grana, mas aí você veja só, esse ponto que eu queria conectar o auxílio emergencial com o aumento do arroz. O que as pesquisas dizem? Quanto mais pobre a pessoa é, maior é a parte do orçamento dela que ela gasta para se alimentar. Então, se você ganha R$ 1.000, você vai gastar R$ 500 para se alimentar, você gastou 50%. Se você ganha R$ 10.000 e gasta R$ 500 para se alimentar, você gastou muito menos, eventualmente, né? Agora, quanto mais pobre a pessoa for, mais essa parcela que ela gasta com alimentos, ela vai gastar com alimentos básicos. E qual que é o alimento mais básico do Brasil? É o arroz. Então, quando a pessoa está mais pobre, a maior parte do dinheiro que ela tiver, ela vai gastar com a comida básica, é o arroz. Então, isso também é um dos fatores que pode ter contribuído para a alta do arroz, paradoxalmente. São vários paradoxos, né? E eu usei o termo contraintuitivo, mas acho que essa é a palavra mesmo, né? São os paradoxos, né? E é interessante também um elemento da tua fala, como que a propaganda parece que parece não, né? É um elemento importante desse setor, né, do agro como um todo. E essa propaganda passa pelo agroepop, mas o outro elemento que eu ia mencionar, Thiago, é que na propaganda, então, do agro, faz todo sentido criminalizar, né, movimento social, faz todo sentido repudiar a reforma agrária, né, faz todo sentido, enfim, ridicularizar o camponês e assim por diante, né. E o mais doido, nessas propagandas do agroepop, você quase não vê ninguém trabalhando, né? É só um campo, um mar de soja, um mar de milho, um monte de boi correndo para um lado e para o outro, você não vê quase ninguém trabalhando. É no máximo um trator gigante que aparece. Operar controle remoto. Então não tem as pessoas trabalhando. E esse é um outro problema da fome também, porque no mundo inteiro, não é só no Brasil, as pessoas mais famintas são as pessoas do meio rural. Porque numa situação de desespero, as pessoas da cidade contam com uma rede de apoio muito maior. Mas tem mais igreja, você tem mais banco de alimentos, mais gente para você pedir dinheiro no farol. No setor rural, é tudo menos. Essas coisas, você não tem essas coisas. Então, no mundo inteiro, as pessoas que mais com fome são as pessoas do meio rural. E não sei se vocês estão atentos a isso, mas o Bolsonaro, ele não distribuiu o auxílio de R$ 600 para produtor rural. O produtor rural teve direito ao auxílio de R$ 600. Aquilo que ele dizia na campanha dele, que quilombola não serve nem para procriar, né? Que os índios ficam ali sentados no monte de ouro e que não produz nada, né? Não era brincadeira. O que ele está fazendo é tentar extinguir essas pessoas de todas as maneiras. Uma delas é esquemando elas, que elas vão ser obrigadas a sair do campo e ir para a cidade. Você sabe que tem um projeto de lei que esqueci o número do projeto de lei aqui, vou ver se acho aqui o número, o PL 735. Foi aprovado pelo Senado, tudo para a sanção do Bolsonaro, que era para dar esses R$ 600 de auxílio emergencial para os campo, pescadores, extrativistas, etc. E o Bolsonaro tinha uma linha de financiamento do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que também não foi ampliada. Não tem renegociação de dívida para esse pessoal, para esse pequeno produtor. Então, esse governo ele quer acabar, quer tirar essas pessoas de lá e abrir espaço para agronegócio. Então, essa é uma distinção que eu acho que precisa ficar claro, sabe, Felipe? Porque na minha fala, às vezes, eu sou muito crítico aos governos do PT, né? Porque eles incentivaram muito mesmo a expansão do agronegócio no Brasil e no mundo. Mas essa é uma coisa que os governos do PT não fariam. Naquela composição deles lá, que eu estava comentando, eles não permitiriam que os povos rurais ficassem desamparados assim, sabe? E tem mais uma outra questão ainda, né? Os povos rurais são sempre aqueles que mais passam fome. E entre aqueles que mais passam fome, quem mais passa fome são as mulheres. Mais uma vez aí, as mulheres mais ferradas que todo mundo. E uma mulher faminta, uma mulher que não vai ter condição de gerar os filhos, ter uma boa gravidez, uma criança saudável, né? Isso não é um problema que se encerra aqui. É isso que eu estou querendo dizer. Não é porque tem 3 meses de auxílio emergencial que não chegou, que quando chegar esse auxílio o problema vai acabar. Não é isso, né? Uma mulher 3 meses de gravidez subnutrida, ela
pode, se não morrer por causa da gravidez, né? Mas o filha dela pode ter a saúde, a capacidade cognitiva prometida pro resto da vida. É esse o nível de cuidado que a gente precisa de ter quando a gente está falando de combate à fome, sabe? As pessoas, principalmente as mulheres, não podem passar fome nunca, porque isso afeta as próximas gerações. E isso não deveria ser um tema invisível. Infelizmente, ainda é muito invisível isso, né? Gente, tô ficando impaciente. Minha fome é persistente. Come frio, come quente. Come o que vai pela frente. Come a língua, come o dente. Qualquer coisa que alimente. A fome come simplesmente. Come tudo no ambiente. Tudo que seja atraente. É uma fome absorvente. Come nunca é suficiente. Toda fome é tão carente. Come o amor que a gente sente. A fome come eternamente. No passado e no presente. A fome é sempre descontente. Fome, come. Se vem de fora. Ela devora. Coisa que alimente. Cara, eu sei que o papo é bravo, mas nessa linha que eu estou pesquisando, a gente acaba virando um pouco militante também, né? Então, tem alguns dados que eu separei para vocês aqui e que são dados pesados, mas a gente precisa falar isso às pessoas, né? Para a gente ter consciência que seja capaz de mudar um pouco as coisas, né? O Felipe é um homem muito sábio. E quando a gente estava na graduação, ele já destilava a sua sabedoria, né? Ele me dizia o seguinte: o componente volitivo não é suficiente para explicar as coisas. Eu concordei sem saber o que era volitivo, né? Depois que eu fui entender que a vontade das pessoas sozinha não resolvem as coisas, mas ela é parte importante do processo. Então a gente tem que mostrar alguns dados para as pessoas tenham como vontade assim, da sua vida mesmo impedir que as outras passem fome. A outra parte é que o Estado tem que agir. Você não pode colocar a solução para um problema desse tipo nas costas dos indivíduos. Se o Estado não alterar a estrutura, esse problema certamente não vai acabar. Então, os dados que eu queria trazer é que mês passado saiu a pesquisa de orçamentos familiares que traz uma análise da segurança alimentar no Brasil. E os dados são bem pesados. Na comparação com 2013, que foi a última vez que a pesquisa foi realizada, o que os pesquisadores notaram? Que a insegurança alimentar aumentou 62,4% no Brasil. De 2013 para cá. Vocês lembram que o Brasil tinha saído do mapa da fome, né? Essa insegurança, ela vinha diminuindo desde 2004. É aquilo que eu falava dos governos do PT. Por um lado, um bom desempenho econômico, por outro lado, políticas públicas de combate à fome. Então, em 2004, a insegurança alimentar aparecia em 35% dos lares, em 2009 em 30% e em 2013 22%. E de 2013 para cá, 2017 e 2018, esse número aumentou em 62%. Então, hoje no Brasil, são 68,9 milhões de domicílios, e desses 68 milhões de domicílios, 36,7% estavam com algum grau de insegurança alimentar. Isso significa que no nosso país, 85 milhões de pessoas praticamente vivem algum tipo de insegurança alimentar. Desde a mais leve, que é quando você não sabe se você vai conseguir comprar comida para comer na semana, até a insegurança alimentar severa, grave, que é quando falta alimento até para criança, né? Nesse caso, são 10,3 milhões de brasileiros que ficaram privados de alimentos entre 2017 e 2018 em algum momento. Esses números, eles não são são graves para o Brasil, mas eles não são graves só para o Brasil. No Reino Unido, durante a pandemia, 1 em cada 4 britânicos viveu em insegurança alimentar. Os Estados Unidos, que é a economia do planeta, né? Mais de 50 milhões de pessoas vivem em insegurança alimentar. Então, é uma questão estrutural mesmo, e que precisa de ter respostas estruturais a isso.
A gente precisa rever a ideia, a importância do comércio internacional para abastecer as pessoas de alimentos, para gerar renda para as pessoas comprarem alimentos. A gente precisa rever o papel do Estado na formação de estoques. Precisa rever o papel do Estado na indução de que tipo de comida, que tipo de produto agrícola o país vai produzir. Porque a área plantada no Brasil de arroz e feijão, ela caiu nos últimos 20 anos. A quantidade produzida se manteve estável, quer dizer, aumentou a qualidade, né? Mas essa estabilidade, ao longo dos últimos 20 anos, ela é muito ruim, porque nos últimos 20 anos, a nossa população aumentou 30 milhões de pessoas, se não mais. No Maranhão, produzia-se arroz para consumo interno, e agora está se produzindo soja. Em muitos lugares do Brasil, os produtores estão deixando de produzir arroz e feijão para produzir soja ou alguma outra coisa para exportar, que é porque dá mais dinheiro. Então eu acho que é importante mesmo, para concluir, a gente discutir a ideia de soberania alimentar, né? Que a soberania é um conceito tão importante para as relações internacionais. Então a gente tem que discutir a ideia de soberania alimentar, que é o papel do Estado em garantir a alimentação da população. Às vezes isso vai significar ir contra o mercado, mas qual que deve ser a prioridade? Né? A alimentação ou o mercado? Eu acho que, na minha visão, não tem dúvida, tem que ser a alimentação das pessoas. Então a gente vai precisar construir a força política que um modelo de segurança alimentar ele prevaleça não só no Brasil, no mundo, envolver uma desglobalização nesse sentido, né? Porque esse modelo que a gente vive hoje, ele destrói o meio ambiente e ele não é capaz de alimentar as pessoas. Então a gente precisa fazer alguma coisa, né? Que seja mudar os nossos hábitos alimentares, do que a gente consome e de onde nós compramos os nossos alimentos, e tendo ações políticas, apoiando políticos e políticas que privilegiem a soberania alimentar, porque senão a gente vai continuar vivendo esse cenário triste aí que a gente está vivendo, né? E espero que a gente consiga reverter isso. Porra, cara, não tem como não ficar na bad depois de ter contato com esses dados, né? E, de fato, o chamamento eu acho que tem que ser esse mesmo, né? De uma tomada de consciência aliada a um forte sentimento anticapitalista, né? E, no curto prazo, né? Na defesa de projetos políticos, né? Que encampem essas ideias, bem ou mal, enfim. Eu acho que um caminho e que nessa pandemia a gente viu isso acontecer, né, é que muitas pessoas passaram a organizar suas compras a partir da agricultura familiar, a partir dos pequenos produtores, por meio de cestas que você compra antecipadamente, ou combos, né, que o pessoal disponibiliza no mercado ou entrega em casa. Aqui em João Pessoa, eu notei que isso teve um aumento, sabe? Eu não sei se já tem pesquisa sobre isso ainda, mas a gente vê que as pessoas que buscaram essa forma de abastecimento para fugir do supermercado por conta de contaminação, da aglomeração mesmo, viram que é possível e que os alimentos eles têm uma qualidade diferenciada. Eles são mais saborosos, né? São saudáveis. E de certa maneira, quando a pessoa se liga que aquela comida que ela está de um pequeno produtor é a grana que vai ajudar um pai a pagar uma escola de inglês para um filho, né? Vai ajudar a melhorar a condição da moradia dele. Isso acaba sendo um outro incentivo bem para você pegar o seu dinheiro e apoiar uma causa política que vai fazer bem para você e vai fazer bem para os outros também, né? Então eu acho que você tinha até perguntado isso, né? Eu esqueci de mencionar o que essa pandemia fez a gente ver nesse setor da alimentação. Eu acho que talvez isso tenha sido um ponto positivo, né? O pequeno produtor, a pequena produtora, eles conseguiram aparecer um pouco mais. Quem compra comida desses pequenos produtores, muito provavelmente tem uma experiência que é a seguinte: os preços deles não aumentaram na pandemia, ou pelo menos não aumentaram tanto, né?
Porque faz parte da lógica, faz parte desse negócio, né? A seguinte dinâmica. Quando o mercado está bom, você paga um pouquinho mais para mim. Quando o mercado estiver ruim, eu seguro o preço para você. Pelo menos é assim que a gente tem observado aqui em João Pessoa e com outros colegas que eu tenho falado em outras partes do Brasil também. O MST, por exemplo, que é um grande produtor de arroz, aumentou o preço do arroz dele, né? E isso mostra que a gente pode desenvolver reações diferentes nesse campo de compra e venda de comida, no campo da alimentação. O Geraldo tinha pedido para você divulgar aí o Fomeri. Quer falar aí alguma coisa do grupo e tal? Como fazer para conhecer os trabalhos? Eu quero, o Fomeri é o grupo de pesquisa sobre fome e relações internacionais. É o grupo que eu coordeno aqui na UFPB e que conta com estudantes de graduação e de pós-graduação também agora, né? A gente tem um site, que é o fomeri.org, fomeri.org, e lá o pessoal encontra algumas das nossas produções, né? Grupo de estudos, a gente publica o nosso ciclo de estudos lá no blog também. Agora a gente conseguiu, na verdade, as estudantes de graduação, né? A Célia, a Paola e a Ellen conseguiram uma coluna no Brasil de Fato, aqui da Paraíba, que se chama A Fome e a Pandemia no Mundo, né? E aí a cada semana elas publicam um pequeno ensaio falando sobre como a fome e a pandemia estão acontecendo em diversos países do mundo. Então, nessa semana foi o Reino Unido, na próxima semana vai ser a Índia, 2 semanas atrás foi a Argentina. É uma maneira interessante de a gente entender que os nossos desafios não são exclusivamente nossos, né? E que as soluções também precisam estar no Estado, mas também em âmbito internacional e global. E lá no site do Fomeri, o pessoal vai encontrar também alguns livros que a gente disponibiliza lá sobre a questão da segurança alimentar nas relações internacionais. Parabéns aí pelo Fomeri, parabéns pelas pesquisas e conte sempre com a gente aqui. Você tá ligado, né? Aqui tamo junto e misturado, tem escapatória. Eu que agradeço aí, pô. Muito bom poder fazer essa conversa com vocês dois, né? O Chutando a Escada é, sem dúvida, o melhor podcast de relações internacionais e assuntos aleatórios que tem na área aí. E a cada vez que eu participo, a ansiedade aumenta um pouco mais, né? Porque vocês estão fazendo um trabalho muito legal, tá tomando uma proporção muito bacana e a gente sabe que é um trampo que vocês fazem de coração mesmo aí. Então, quando a gente participa, né, quando eu participo, a gente vê os colegas participando, a gente ouve os colegas participando, né? É sempre muito legal. Aproveito também para deixar um abraço para Carol e para Débora, que levantam o tema super importante do elas chutando a escada, né? Quando a gente pesquisa essa questão de fome e relações internacionais, você não pode ter dúvida que colocar um papel estratégico para a questão de gênero é fundamental. Se a gente não entender que isso deve ser prioridade, a gente não vai conseguir solucionar esse problema, né? Então a Débora e a Carol fazem um puta trabalho aí levantando esses temas de gênero no podcast, o que eu acho bem legal também. Qualquer coisa que alimente, como o amor que a gente sente, como é o amor que a gente sente. Estou ficando impaciente, minha fome é persistente. Come frio, come quente, come o que vem pela frente. Come a língua, come o dente, qualquer coisa que alimente. Come simplesmente, come tudo no ambiente. Tudo que seja atraente. É uma fome absorvente, come nunca suficiente. Toda forma é tão carente. Come o amor que a gente sente. A fome come eternamente. No passado e no presente. A fome é sempre descontente. Se vem de Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.